pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso 8º vídeo do nosso programa Segundou com o Enem na parte de matemática, onde estamos vendo aí as provas anteriores, do Enem, em preparação então para o Enem deste ano de 2023, onde as provas então irão acontecer nos dias 5 e 12 de novembro. Meu nome é William Pessoa, então sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo então de número 8 no total de 10 então desse nosso segmento da temporada 2023 do nosso programa Segundou com o Enem. Vamos então ver aí 4 questões que foram da prova de 2019 do Enem do caderno amarelo. Lembrando então a todos de continuar aí se inscrevendo, curtindo, compartilhando e comentando os nossos vídeos abaixo. Então aqui vamos ver como foi então algumas questões da prova do Enem, do caderno amarelo de 2019, começando então aí pela questão selecionada que foi a 143, que diz o seguinte: um casal planejou então uma viagem e definiu como teto para o gasto diário um valor de R$ 1.000. Antes de decidir o destino da viagem, fizeram então a pesquisa sobre a taxa de câmbio vigente para as moedas de 5 países que desejavam visitar e também sobre as estimativas de gasto em cada um, com o objetivo de escolher o melhor destino que apresentasse então o menor custo diário em real. O quadro mostra então os resultados obtidos pela pesquisa realizada. Nessas condições, então, qual será o destino para a viagem? Então, lembrando aqui, que o limite do gasto diário é no valor, então, de até R$ 1.000, tá? E aí, eles escolheram, então, 5 países, Eles fizeram, então, a pesquisa de cada um, que está aqui o quadro aqui embaixo, Então, ele quer saber o menor custo diário em real. Então aqui nós temos a taxa de câmbio, no valor da época, no caso de 2019, e o gasto diário no valor da moeda local de cada país, tá? Nesse caso aqui, como é que então a gente vai proceder para fazer aí a transação então, da taxa de câmbio, Nesse caso, a gente vai então fazer a multiplicação, Então a gente vai multiplicar a taxa de câmbio com o gasto diário para saber qual o valor total aí então que foi gasto, que será gasto. Então vamos lá. Fazendo esta multiplicação, vamos começar aí então pela França. Então pela França nós temos aí então 3,14, que é o valor da taxa de câmbio vezes 315 euros. Então aqui o valor da França, fazendo essa multiplicação, eu tenho aqui 989,10. Agora nos Estados Unidos, nós temos aqui o dólar 2,78 vezes 390 dólares. Então esse valor vai ficar de R$ 1.084. Agora nós temos a Austrália. Na Austrália já temos 2,14, o valor do dólar australiano vezes 400 dólares. Então esse valor vai ficar de R$ 858. Agora o Canadá. No Canadá nós temos então 2,10 vezes 410. Então esse valor vai ficar R$ 861. E por fim nós temos o Reino Unido, então que a libra é 4,24 no valor da época, vezes 290 libras. Então esse valor vai ficar de R$ 1.229,60. Então agora nós temos que ver aí até o menor valor aí a ser gasto na passagem, então no custo diário. Então os valores superiores a 1.000 já podemos descartar, que são esses aqui do Reino Unido e dos Estados Unidos. Então vamos ver aqui agora o menor valor.
né? Esse aqui, maior valor também, esse daqui já podemos descartar. E esse daqui também podemos descartar. Então, o menor valor apresentado é o valor da Austrália. Então, nosso gabarito aqui, então, nesse caso, é o item A. Ok? Vamos seguir, então, para a próxima questão, aí, questão de número 151 do nosso programa, então, segundo o Enem, da prova de 2019, né? Diz o seguinte: uma administração municipal recomendou a pintura de 10 placas de sinalização para colocar em seu pátio de estacionamento. O profissional contratado para o serviço inicial pintará o fundo de 10 placas e cobrará o valor de acordo com a área dessas placas. O formato, então, de cada placa é um círculo de diâmetro 40 centímetros e que tangencia os lados de um retângulo, sendo que o comprimento total da placa, que é o H, igual a 60 centímetros, conforme ilustrado na figura. Então a figura está aqui, tá? Use então 3,14 como aproximação para π. Qual é a soma então das medidas das áreas em centímetros quadrados para 10 placas? Então nós temos aqui a medida para 10 placas, né? Então vamos pensar um pouquinho, né? Aqui, ó, né, temos a circunferência, né, o círculo, e aqui nós temos então o retângulo, né? Então esse retângulo aqui, né, nós temos aqui o comprimento total da placa, né, que é medido por esse H, e o diâmetro que também é medido por esse D, né, que é o mesmo do lado daqui, né, de 40 centímetros, né? E esse H, então, mede essa medida total aqui. Lembrando que, a gente pensando um pouco aqui, ó, ela tangencia, né, esses lados do triângulo, né, do retângulo. Então, se a gente perceber aqui, ó, vai acabar sendo o quê? A metade dessa circunferência, né? Olha só. Então, aqui nós temos a metade da circunferência, né? Então, essa metade da circunferência aqui, que a gente está rasurando aqui, né? Rachurando aqui, né? Pintando aqui. Vamos então ter então já a nossa área total. Então nós temos aqui a área 1 e nós temos aqui a área 2, tá? Então, a soma das áreas, então a área total vai ser quem? A área total vai ser a área do retângulo mais 1/2 da área da circunferência, ok? Entendido isso? E aí, para a gente achar a área da circunferência, nós temos que achar o raio dessa circunferência, né? Então, o raio da circunferência é a metade do raio do diâmetro. Então, o diâmetro é 40. Então, o raio vai ser igual a 20. Então, o raio será igual a 20 centímetros, ok? E a altura aqui do retângulo, né? A altura do retângulo vai ser o H menos o raio, né? Então, vai ser o lado aqui do retângulo vai ser quem? Vai ser o H menos o raio. Então, o lado do retângulo vai ser 60 centímetros menos 20, que vai ser então igual a 40 centímetros, ok? Então, a nossa área total aqui, substituindo a área do retângulo, vai ser quem? Vai ser o diâmetro, né? Vezes o lado, mais 1/2 vezes quem? Vezes π r ao quadrado, ok? Então, nossa área total, quem é o diâmetro ali é 40 centímetros, vezes 40, que é o lado, mais 1/2 vezes 3,14 vezes o raio ao quadrado, que é 20 ao quadrado. Então, a área total aqui, ó, vai ser quem? Vai ser 1.600 mais 628. Então, essa área total vai ser de 2.228
centímetros quadrados, né? Isso é a área de uma placa. Agora, se eu quero saber a área de 10 placas, né? A soma das áreas de 10 placas, o que eu tenho que fazer? Vou pegar, então, essa área total e multiplicar por 10. Então, vai ser a área total vezes 10, né? Que é a quantidade, então, de 10 placas. Então, isso daqui vai ser, então, 8 vezes 10. E vai ser igual a 2280. Então, vai ser igual a 22.280 centímetros quadrados. Então, nosso gabarito aqui nessa questão de 151, ok, então nosso gabarito vai ser o item B, ok? Então, quero saber de vocês o que vocês acharam dessa questão, né? Vocês fariam alguma coisa diferente para ela? Se sim, né? Deixe nos comentários abaixo. Vamos seguir então para a próxima questão, e é esta daqui, né? Então, seguindo para a próxima questão de número 153 do nosso programa Segundo o Enem. Diz o seguinte, né? Lembrando então que foi da prova de 2019, né? Prova 1 de 2019 do caderno amarelo. O slogan "Se beber, não dirija", muito utilizado em campanhas publicitárias no Brasil, chama atenção para o grave problema da ingestão de bebida alcoólica por motoristas e suas consequências para o trânsito. A gravidade desse problema pode ser percebida observando como o assunto tratado pelo Código de Trânsito Brasileiro. Em 2013, a quantidade máxima de álcool permitida no sangue do condutor de um veículo que era já pequena foi reduzida, e o valor da multa para os motoristas alcoolizados foi aumentado. Em consequência dessas mudanças, observou-se a queda no número de acidentes registrados em uma suposta rodovia nos anos que seguiram as mudanças implementadas em 2013, conforme dados no quadro. Então, está ali o quadro abaixo, né? Então, falando de 2013, 2014, 2015. Suponha que a tendência de redução do número de acidentes nessa rodovia para os anos subsequentes, ou seja, nos anos que virão a seguir, a redução seja igual à redução absoluta observada entre 2014 para 2015, com base na situação apresentada abaixo, apresentado no quadro, né? O número de acidentes esperados nessa rodovia em 2018 foi de... Então, a variação entre 2014 e 2015, né, foi de redução, então, aí de 50, né? Então, foi redução de 50 o número de acidentes, né? Porque ele fala que houve, então, uma redução absoluta, né, observada de 2014 e dos 2015, né? Ele quer que seja mantido para os anos subsequentes até 2018, tá? Então, o que a gente pode observar aqui, né? Se é uma soma, uma redução contínua, né? Então, isso aqui nos lembra o que, né, pessoal? Isso aqui nos lembra uma PA, né? Uma progressão aritmética, só que em vez de ser somado, vai ser reduzido. Então, vai ser a razão, então nossa razão vai ser negativa. E negativa de quanto? De 50, né? Então, vai ser a razão aqui, ó. A nossa razão desta PA vai ser, então, de menos 50, né? Porque é a variação entre 2014 e 2015, né? Que foi apresentados ali na tabela, tá bom? E aí, o que vai acontecer, né? Nós temos aqui os dados, então, de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, tá? Aqui, então, de acordo com a nossa PA, o A1, então, vai ser o ano de 2014, e aqui, ó, A2, A3, A4 e o A5. Então, vai até o A5. Vai até o A5. E aí, nós já temos o valor do nosso primeiro termo, né? Que é 900. Mas só que a gente quer saber o valor aqui do A18, né? Do A5, né? Então, queremos saber esse valor. Para a gente saber então, esse valor, nós temos que usar a forma então, do termo geral desta PA, né? Que é dada, então, pelo seguinte.
vai ser então AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão, né? Então, nosso AN é o A5 que a gente quer, o nosso A1 é 900 mais N, que é 5 menos 1 vezes a razão, que é menos 50, né? Porque está reduzindo, né? Então, o A5 vai ser 900 mais 4 vezes menos 50. Então, nosso A5 vai ser 900 mais 4 vezes 50, vai ser então menos 200, né? Então, nosso valor de A5 vai ser igual a quem? Vai ser então igual a 700, tá? Então, bem simples aí, né? Vocês podem fazendo então a redução manualmente também, né? Então, aqui nós temos já o valor de 850, aqui seria de 800, aqui seria de 750 e aqui então seria de 700, né? Então, bate direitinho com o nosso valor que foi dado aqui, então, com o termo geral da PA. Então, nosso gabarito aqui nesta questão é o item D. Deixa eu marcar aqui, marcando. Então, nosso item D. Então, vamos seguir agora para a nossa última questão do programa de hoje, do vídeo então de número 8 do nosso programa Segundo o Enem, que tem no total aí então de 10 vídeos, né? Então, vamos lá. Questão de número 152, né, que foi selecionada aí da prova de 2019, diz o seguinte: o rótulo da embalagem de um cosmético informa que é de solução, ou seja, né, diluindo, né, com a água de seu conteúdo de acordo com as suas especificações, rende então 2,7 litros desse produto para pronto para uso, né? Produto pronto para uso, ou seja, de uso imediato, né? Uma pessoa será submetida a um tratamento estético que deverá então tomar um banho de imersão, ou seja, ela vai ficar completamente submersa, tá? Com esse produto em uma banheira com a capacidade de 0,3 metros cúbicos. Para evitar o transbordamento, essa banheira então deverá ser preenchida a 80% de sua capacidade. Para esse banho, o número mínimo de embalagens desse cosmético é. Então, para este caso, o que nós primeiro temos que fazer? Né? Descobrir, então, quantos litros tem de capacidade esta banheira. Né? Nós sabemos que ela tem de capacidade, ou seja, de seu volume, 0,3 metros cúbicos. Tá? E para, então, evitar esse transbordamento, ou seja, temos que reduzir em 20% o número de sua capacidade, né? Por quê? Porque senão aí quando a pessoa vai entrar, vai ser aquele mesmo problema do Arquimedes, né? Que aí vai transbordar, né? Você lembra do Arquimedes, né? Então vamos lá. Primeiro a gente vai ter que então fazer aquela transformação que a gente já sabe, né? Que 1 decímetro cúbico, né? 1 decímetro cúbico equivale então a 1 litro, né? Então, fazendo esta mudança aqui, primeiro nós temos aqui que 0,3 metro cúbico multiplicado então por 1000, né? Então que vai ser a transformação para decímetro cúbico, né? Porque nós temos aqui, né, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e mililitro e milímetro cúbico, né? Então, fazendo essa transformação, a gente multiplica por 1000, né? Então, vamos multiplicar aqui por 1000. Então, multiplicando isto por 1000, nós vamos ter, então, 300 decímetros cúbicos. Então, isso equivale a 300 litros, ok? Pronto. E agora, né, como a gente fala em redução, nesse caso, então, a gente vai ter que fazer a regra de 3, tá? Então, fazendo pela regra de 3, nós temos, então, aqui, né, 300 litros vai ser igual a porcentagem, né, 100%, x.
então correspondente a 80%, tá? Então, multiplicando isso aqui em cruz, nós temos então que 100x vai ser igual a 300 vezes 80. Cortando esses zeros aqui, nós vamos ter então que x vai ser igual a 240 litros, tá? E agora, então, a gente quer saber quantas quantidades de embalagem vai ser necessárias para preencher esta banheira com 240 litros. Então, para isso, o que a gente vai fazer? Para saber, então, a quantidade de embalagens, né? Então, para saber a quantidade de embalagens, é bem simples. Nós vamos, então, pegar a quantidade de litros que a gente quer dividido, então, pela quantidade de litros da embalagem, né? Que é 2,7. Então, isso aqui vai nos dar igual aproximadamente a 88,88 embalagens, tá? Né? Porque isso aqui é litro, isso aqui é litro, então a gente corta isso aqui, vai ficar o valor da embalagem, tá certo? Então isso aqui vai nos dar referente ao valor de 89 embalagens, né? Que vai ser necessários então para o preenchimento da banheira. Então, o nosso gabarito aqui, neste caso, será então o item C. Ok? Então, por hoje é isso, né, que nós temos. Espero que vocês, então, tenham gostado do nosso programa de hoje, do segundo Enem, que foi, então, do vídeo número 8. Lembrando, então, que são no total de 10, né, na outra semana. Então, teremos aí o vídeo de número 9. Lembrando, então, que a prova do Enem será realizada nos dias 5 e 12 de novembro. Então, espero vocês no próximo vídeo ou então em uma das nossas transmissões. Sigam a gente também nas nossas redes sociais, né, no Twitter e no Instagram. Lembrando que vocês também podem mandar suas dúvidas, né? Mandem suas dúvidas que a gente responde aqui, né? Aí em forma de vídeo, tá bom? Deixe um comentário também, comentem. Lembrando também de curtir e de se inscrever em nosso canal. Por hora eu fui e nos vemos em breve.